né? Ter atenção. Ali o Código de Ética ele fala que é vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários por solução extrajudicial. Quando tu elabora o teu contrato, tu pensa em todas essas possibilidades, tu pensa na possibilidade do processo ser extinto, por exemplo, hoje como uma mediação. Eu via muito quando eu comecei a mediar, muitos advogados ao chegarem numa mediação dizerem que eles estavam perdendo tempo ali, que eles tinham outras coisas, que tempo era dinheiro. Desde 2015, a mediação é uma etapa do processo judicial, ela está lá no artigo 334. Nem todos os processos vão para mediação por uma ou falta de interesse dos juízes, ou então por uma falta de capacidade estrutural do Poder Judiciário, mas ela está lá, ela é um procedimento dentro do processo, é uma etapa do processo judicial. Quando os advogados dizem que aquilo é perda de tempo, eles estão dizendo que a sua própria atividade é perda de tempo. Porque quando um advogado aceita, ele fixa os seus honorários para um processo que vai ser regido pelo CPC, que o procedimento vai ser regido pelo CPC, ele sabe que tem aquela etapa processual a ser cumprida. É como um advogado dizer que é perda de tempo ter que fazer um recurso de apelação, é perda de tempo ter que fazer um agravo de instrumento. Aquilo faz parte do procedimento. Aí me desculpem os colegas o que eu vou falar, mas então tu não leu ali o passo a passo. Sabe que o processo tem a inicial, vai ter a audiência vai ter a sessão de mediação, audiência de mediação, depois vai ter a contestação. Tu quer sempre suprimir uma parte do processo. Tá lá, tu aceitou contratar, bom, então cobra direito. Não reclama da mediação, é só tu cobrar direito. Olha o que diz, botou no teu contrato ali as etapas do artigo 48 do Código de Ética? Não, aí tu não reclama. Tu te preocupou com a tua competência para realmente auxiliar o teu cliente na mediação? Ah, não, eu não tive tempo. Ah, então não reclama. Gente, é um novo processo, uma nova parte do processo judicial. Gostem ou não, está lá. E eu vou ser bem sincera, é muito mais fácil os advogados se aprimorarem e desenvolverem competências para atuarem nessa parte do que esperar que o CPC mude. Especialmente agora com essa situação, com essa paralisação do Poder Judiciário, com isso tudo que nós tivemos com relação à pandemia, os processos suspensos, certamente teremos, se não tivermos um colapso na saúde, será um colapso no Poder Judiciário, com um número de demandas, de questões de família, questões de direito do consumidor, questões de contratos, recuperações judiciais. É uma grande oportunidade para os advogados explorarem um outro ramo de atuação, não um outro ramo, outra forma, porque na verdade tu segue na tua competência. O que é? Eu trabalho com direito do consumidor, eu vou trabalhar com direito do consumidor, só que eu vou trabalhar de uma outra forma. E quando eu for contratar com o meu cliente, eu vou me preocupar em fazer uma contratação adequada para esta forma de trabalho, né? Então, assim, eu vou trabalhar em família, vamos explorar as possibilidades em família. Como que eu posso contratar, sabendo de todas as possibilidades que o processo me traz? Ou então hoje a gente fala muito de conflito, entender o conflito, entender todas as possibilidades que o conflito me traz e contratar desta forma. Siga a orientação, artigo 48 e artigo 49 do Código de Ética e Disciplina, que não tem falha. Seguindo aquilo ali, se preocupando em cumprir cada uma das etapas, a mediação nunca vai ser um obstáculo, nunca vai atrapalhar os honorários advocatícios. Como é que é? Josi, podes fazer uma sugestão ou dar algum exemplo de um caso e valor que poderia ser cobrado ou percentual? Josi, eu vou te contar uma coisa que eu faço como advogada, desde que eu me conheço por advogada, se faz aqui no escritório. Peraí. Vou molhar o bico. Nós atuamos na área trabalhista. E uma das nossas formas de contratação quando nós trabalhamos para a empresa é o seguinte: eu te cobro X, vamos dizer, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais para fazer uma defesa. Clientes que pagam por ação, tá? 50% é pago na contratação, certo? E os outros 50% depois da primeira audiência.
Eu não sei se é o estatuto, se é o regulamento ou o estatuto da OAB, ele diz que um terço dos honorários deve ser pagos na contratação. Aqui nós fazemos 50%. E no meu próprio contrato eu já estipulo o seguinte para o meu cliente: se tu fizer um acordo na audiência inicial, tu não me deve os outros 50%. Eu estou reduzindo os meus honorários? Não, porque eu já estou contratando isso. Não foi reduzido porque eu fiz um acordo, eu já acertei isso com ele. Inclusive uma estratégia para o meu cliente avaliar economicamente se é condizente para ele fazer ou não um acordo. Ele vai sopesar tudo isso. E sim, em vez de eu receber 5.000, eu vou receber, sei lá, 2.500. Sim, mas eu vou trabalhar só 6 meses. Eu não vou trabalhar 5 anos, 7 anos. Então, essa pode ser uma dica que eu dou para os processos que temos essas audiências, e eu acho que isso pode ser e tenho adotado na prática. Eu em si, como advogada, não atuo com mediação, né, até por uma incompatibilidade com relação à atividade que eu exerço no foro, né, mas é a sugestão que eu dou para os advogados com quem eu tenho alguma parceria, alguma coisa assim, de fazer esse tipo de... É uma forma. Talvez isso sirvam para uns, não sirvam para outros. Aí as pessoas dizem assim: Veridiana, mas e daí, nesse caso, a reclamatória trabalhista? A empresa vai lá, não paga o acordo e o processo é retomado e segue a execução contra o cliente. Tu não vai receber, então, a segunda parte dos honorários. É só tu colocar no contrato que essa parte vai ser cobrado caso o processo prossiga por algum motivo. Gente, é só colocar no contrato. Aquilo que nós pregamos, que os nossos clientes devem fazer, em ter todos os cuidados com o seu negócio na hora de contratar, nós temos que ter com os nossos. Essa história de casa de ferreiro e espeto de pau não serve. Então, essa, Josi, é uma das que eu posso sugerir, né? Ou muitas vezes uma cobrança pontual, se for, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do rapaz do carro, que no final nós não fizemos, tá? Eu não contratei com ele, porque seria em Santa Catarina e daí os custos de deslocamento não valeriam a pena, mas a minha sugestão para ele foi fazer uma mediação pré-processual junto ao Sejusc, do município que ele residia. Eu verifiquei o município, aquela comarca possui um Sejusc. Pode ser feito, se resolver assim é tanto. Se dermos prosseguimento do processo é mais tanto. Mas é muito, é pouco, receber apenas 50% do que eu cobraria para uma ação completa? Mas e o tempo que eu vou trabalhar? Se nós formos para um arbitramento de honorários, se nós entrarmos com uma ação que for avaliado o tempo de trabalho do profissional, quanto que isso vai ser fixado? Acho que a gente tem que fugir um pouquinho de parar de fazer mais do mesmo e pensar nisso, nessas novas formas de contratar. Nós temos que ser mais criativos na nossa forma de contratar.